O título é Não Vim Destruir a Lei. O capítulo inicia assim: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vocês vão me desculpar porque eu estou com um pouco de rinite por causa do tempo, né? Então, gente, nós vamos iniciar hoje o nosso assunto com um pouco da nossa história, tá? Eu sou professora de matemática, mas mesmo assim eu vou dar umas pinceladas na história. Porque fala de Moisés, de Jesus e o Espiritismo. Então vamos imaginar onde tudo iniciou. Deus, que é a suprema inteligência, né? Inteligência suprema, e a causa de todas as coisas. Então, Deus, com a sua infinita bondade, começou a criar o universo, a criar tudo. Em determinado tempo ele pensou, né? Criou para criar a nossa terra. Então, ele pediu para alguns, enviou alguns espíritos superiores, entre eles Jesus, para organizar, para planejar, para plasmar a terra. Então, Jesus foi se colocar ali no lugar do universo, né, perto do Sol, da Lua, e criaram, planejaram, plasmaram, mentalizaram a nossa terra, e assim nós começamos a nossa caminhada. A terra no início era uma incandescente. E daí, com o passar dos milhares de anos, foi a 4,5 bilhões de anos é a nossa Terra, nosso planeta. Então, começou a se organizar, passou por um período de resfriamento, vieram os minerais, foram se organizando, dando condições para as plantas, os vegetais. Aí, com a conexão entre a terra, os minerais e os vegetais, mais um par de milhares de anos vieram os animais. E aí foi indo até que Jesus disse: agora os humanos, os humanoides vão para lá. E daí nós chegamos aqui na Terra. E daí a nossa caminhada é longa. Porque então nós começamos a nos organizar em grupos. Eu não vou contar tudo a fundo, né? Algumas pinceladas. Aí depois vocês vão procurar lá na Bíblia, na história, para se aprofundarem mais. Então, a gente começou a se organizar em grupos. E dois grupos que nós vamos estudar agora, que falam então do Moisés, né? Entraram os egípcios e os hebreus. Os hebreus já tinham crença, já acreditavam num Deus único. E tinham povos que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, né? Como o raio, o sol, a chuva, a lua, o vento. Então eles denominavam deuses porque eles não conheciam. E eles tinham medo de raio, de chuva que acontecia, então eram os deuses. E os hebreus já acreditavam num único Deus. Então foi que os egípcios, eles escravizaram os hebreus. Os hebreus chegaram lá no Egito e foram escravizados.
escravizados. Isso durou muitos e muitos anos, 400 anos. Então, Jesus, nosso governador, o que ele estava vendo? Todo aquele desespero, aquele massacre, aquela escravidão, aquela aflição que aquele povo hebreu estava passando. Eles enviaram, então, uma criança. Só que, naquele período, tinha um faraó chamado Ramsés II, que ele decretou, lá no Egito, que as crianças, a partir daquele dia, que nascessem meninos, seriam mortos, inclusive afogados no rio Nilo. Por quê? Porque o povo hebreu, que estava sendo escravizado, estava proliferando, estava aumentando. Então, os egípcios estavam com medo que eles se rebelassem, né? Fizessem um motim lá, uma luta e tomassem conta do Egito. Então, o rei, o faraó, quis exterminar as crianças, os meninos, para não haver mais aumento da população. Foi então que uma família teve esse menino e a mãe escondeu o menino por 3 meses, só que depois não conseguiu mais esconder. Então, ela colocou aquele menino num cesto, enroladinho nos panos, e colocou no rio Nilo. E a irmã dele ficou observando o que ia acontecer com aquele cesto. E nisso veio a princesa, a filha do faraó, e com as suas amas a se banhar no rio e viu o cestinho. Aí pediu para as meninas ir lá e buscarem. Elas pegaram o cesto e levaram até ela, e ela viu que era uma criança, levou para o palácio. E lá ela colocou o nome dele de Moisés, porque era salvo pelas águas. E a irmã dele viu tudo, foi até o palácio, e ela conseguia conversar com a princesa. Então ela pediu para a princesa que desse licença para que uma ama fosse amamentar. E ela aceitou, e a menina, que era a irmã do Moisés, levou a própria mãe. Então a mãe criou Moisés, junto lá no palácio. Primeiro ela amamentou, e depois ela ensinou a língua e os costumes, e inclusive a crença, a fé em um único Deus. Então Moisés foi criado lá no palácio, com muita pompa, com muito luxo, mas ele tinha as raízes do povo hebreu. E aconteceram várias coisas, e uma delas, o Moisés teve que se afastar lá do Egito, porque ele foi ser perseguido. Então, ele fugiu, se abrigou na casa de um amigo que era hebreu, e lá ele conheceu a esposa, teve filhos e tudo mais. Mas ele continuava com a fé em Deus. Aí, numa das suas orações lá no Monte Horebe, ele conversando com Deus, ele ouviu uns estalidos e viu que estava pegando fogo na macega. E daí chegou até ali e ouviu, através da psicofonia, que ele deveria voltar no Egito para salvar aquele povo que era irmãos deles, os hebreus, daquela escravidão. E ele ficou lá, né, e disse: mas eu não vou conseguir, não vou ter competência para fazer isso. Aí tanto conversaram que convenceram ele a voltar para o Egito, e ele foi. Aí chegando lá, depois de muito tempo, ele conseguiu reunir aquele povo hebreu, que ele queria tirar da escravidão, mais ou menos 1 milhão de pessoas, entre jovens, crianças, mulheres, homens e idosos. E daí foi fazer essa caminhada, porque ele tinha uma terra prometida, ele prometeu uma terra onde eles não seriam mais escravizados, que era Canaã. Essa travessia foi feita pelo deserto. Essa travessia duraria 40 dias. Mas como Moisés foi instruído intuitivamente através da sua mediunidade,
Ele levou 400 anos para fazer essa travessia. Por quê? O povo hebreu estava enraizado naquela escravidão. Era um povo rude, um povo violento, um povo sem muitos conhecimentos, só estavam acostumados a trabalhar, comer e se reproduzir. Trabalhar, comer e se reproduzir. Então, Moisés, e além do mais a violência, né? A violência, as aflições, as doenças, tudo que era causado pela escravidão. Então, ele foi fazer esse maior êxodo da humanidade. Até agora foi esse. Então, ele subiu no Monte Sinai para pedir orientações para Jesus, para Deus, como ele poderia fazer essa travessia com todo aquele povo, que não seria fácil. No trajeto muitas coisas aconteceriam, né? Imagina um deserto, ia faltar alimento, ia faltar água, além das tempestades de vento, de areia, frio, calor, doenças, mortes, tudo isso ia acontecer. Então ele foi pedir socorro. Aí lá ele recebeu a psicografia, que se diz que é a primeira psicografia que conta na história da Bíblia, as tábuas dos 10 mandamentos, que ele escreveu a ferro e fogo. Os nossos 10 mandamentos que a gente conhece até hoje, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, santificar o dia de sábado. Então, todos, mais os outros, né? Não roubar, não matar, 10 mandamentos. Então, ele recebeu e foi descer o Monte Sinai, né? Só que no caminho ele pensou, só esses mandamentos aqui não vai adiantar nada, né? Porque aquele povo era muito grosseiro, muito rude. Então, ele, como era um legislador, ele era muito severo, ele era muito ríspido, muito forte e muito inteligente. Então ele acrescentou mais algumas leis, dentre as quais a gente já conhece, né? Quem roubar, ele cortava as mãos, as pernas, os braços, furava os olhos. As mulheres tinham que ser apedrejadas, tinha que lavar as mãos antes de almoçar. Então tinha muitas leis, além dos 10 mandamentos, e ele dizia que era tudo lei de Deus, sendo que umas era dele. Mas se ele dissesse que era dele, o povo não ia obedecer. Então assim ele fez. E daí, chegando lá no meio do povo, né, os 400 anos. Então, por que ele levou esses 400 anos? Porque ele pensou assim, aqueles idosos que estavam junto, que tinham aquela brutalidade toda enraizada por causa da escravidão, o que aconteceria? Iam, consequentemente, desencarnar. 40 anos, né? Iam desencarnar. Os adultos iam ficar idosos, muitos também iam desencarnar. As crianças iam se tornar adultas e muitos iam nascer. Então, aquele povo em 40 anos que chegou lá em Canaã, não era mais aquele povo que saiu lá do Egito com Moisés. Já era um povo trabalhado. Porque Moisés foi ensinando durante o trajeto, com todas aquelas leis, porque certamente alguns de nós estávamos lá, então nós precisávamos daquelas rédeas para conter, porque ia ter briga, ia ter fome, ia ter doença, ia ter sacrifícios. Então nós tínhamos que aprender
Então, em 40 anos, eu acho que é uma lição maior que a gente tem de paciência. Né? 40 anos. Imagina quantas voltas ele deu dentro daquele deserto. Então, primeira revelação foi Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos. E toda essa lei, toda essa passagem, para a gente lembrar que tudo é possível. E ele venceu. Ele atravessou, entregou o povo todo lá em Canaã, só que ele não entrou. Aí vocês vão lá na Bíblia, no Êxodo, e procurem lá e vejam o resto da história. Aí então, 1.300 anos depois, Jesus se reuniu de novo com os amigos dele, superiores, aqui por perto de nós, e pensou e falou com eles lá assim: agora, aquele povo, já passaram 1.300 anos que Moisés mostrou as leis para eles. As leis de Deus que a gente usa até hoje. E não muda, porque elas são imutáveis. Então Jesus disse: agora eu vou lá e vou ensiná-los a usar aquelas leis, diferentemente do que foi apresentado e como foi feito. Mas daí então o título era como? Não vim destruir a lei. Mas então como é que Jesus vai fazer? Não é? A gente estava esperando um Messias, um rei, né? Lá na história diz assim para a Bíblia. E olha só, nós esperávamos Jesus como? Numa carruagem cheia de luxo, cheio de ouro, cheio de chicotes, e chicoteando todo mundo, e cheio de gente ajudando ele para chicotear, tirar os reis, tomar conta e ser o rei de tudo, para nos salvar. É assim que a gente pensava naquela época, porque a gente ainda tinha melhorado, nós éramos assim lá no tempo de Moisés, 1.300 anos depois nós crescemos assim. E daí então Jesus veio. Mas ele não veio daquela forma que a gente esperava. Ele veio na calada da noite, lá numa estrebaria, no meio dos animais, num coxo, que a gente chama de manjedoura, para ficar mais bonitinho, para nos mostrar que podia ser diferente. Que aquelas leis duras poderiam ser feitas, obedecidas diferentemente. Não precisava arrancar braço, não precisa furar olho, não precisa apedrejar. Porque olha só, em certo momento, trouxeram uma mulher adúltera na praça onde Jesus estava. E ali eles iam apedrejar aquela mulher. Tinha muitas pessoas em volta para fazer isso. E Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, com todo o amor que ele tinha para nos mostrar o que ele fez, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, na história da humanidade, Jesus foi o primeiro a defender as mulheres. Vamos agradecer a Ele. Então, o que aconteceu depois disso? Os primeiros que se levantaram, que saíram dali da praça, foram aqueles mais idosos, aqueles que a gente sabe que tem mais culpas, mais erros. E foi saindo um a um, e não ficou ninguém ali para apedrejar mais a moça. E daí Jesus disse: se ninguém te julgou, te condenou, eu também não vou te condenar. Então ele já fez diferente.
mostrou que não precisava apedrejar aquela mulher. Que não era com atitudes drásticas, atitudes de violência, porque a gente sabe que violência gera violência, que ia melhorar o mundo, que ia melhorar todas aquelas pessoas ali em volta. Então, Jesus veio nos mostrar a lei do amor. Ele não veio destruir a lei. Ele fez diferente. Se vocês lembrarem também, da outra vez eu vim falar sobre o filho pródigo. Então, o filho pródigo, né? Ele foi embora, está bem longe do pai, gastou tudo que ele tinha e depois voltou. E como é que o pai recebeu ele? Com amor, com compaixão, com alegria, com acolhimento, sem julgamento, sem cobranças. Então é isso que Jesus veio nos ensinar, fazer diferente. Então olha o primeiro mandamento que a gente tinha lá do Moisés, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus veio e nos disse mais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E tem mais. Jesus também disse para nós: amai os vossos inimigos. Difícil, né? Nós temos que amar. Temos que aprender a amar os inimigos. Esta é a nossa caminhada. E Jesus também disse: faça ao outro o que tu queres que ele faça para ti. Também. Então, se aqueles homens apedrejassem a mulher, eles estavam fazendo e iriam receber aqueles apedrejamentos de novo, uma hora ou outra. Então, Jesus veio nos ensinar e nos dar uma grande notícia: que quando nós estivermos, lá quando ele estava lá, ele disse: quando vocês estiverem em aflição de novo, em revolta, eu mandarei um consolador para vocês. Certo? Então, Jesus, mais uma vez, o Moisés veio e nos trouxe os 10 mandamentos. Jesus veio, reforçou os 10 mandamentos e ainda melhorou, fazendo com que a gente, através das suas falas, através dos seus exemplos, através de suas parábolas, a gente pudesse entender melhor o que ele queria. E a gente entendeu tudo que Jesus quis nos dizer? A gente entendeu tudo que Jesus quis nos ensinar? Não. A gente não entendeu muitas coisas, porque a gente ainda não tinha muito acesso ao conhecimento. Então, muitas coisas ficou abafada. Por isso, revelação. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, Espiritismo. Porque revelação quer dizer tirar o véu. Então, nós tínhamos que entender mais coisas que Jesus quis nos dizer. Ele nos deixou muita esperança para uma vida futura. Porque ele dizia assim, o meu reino não é aqui. O meu reino não é daqui. Por isso que ele não veio em carruagens. Porque ele não é o rei aqui da terra. Ele não era o rei como o Ramsés II lá. Não era.
O reino dele é o reino dos céus. E ele veio nos mostrar, além de tudo, um Pai amoroso, um Pai bondoso, que é Deus. E ele deixou esse Consolador que ele disse que viria mais tarde. Então daí aconteceu tudo aquilo, Jesus desencarnou, continuou entre nós, e ele ficou nos observando, nos olhando, nos orientando, e a gente foi caminhando, se perdendo, se acertando, se perdendo, até que 19 séculos depois, ele disse: agora vai, Consolador. Eles estão precisando agora abrir a consciência. Foi então que, em diversas regiões do nosso mundo, da nossa terra, começaram a surgir fenômenos diferentes que a gente não entendia. E daí, lá na França, tinha um grande estudioso chamado Allan Kardec, que começou então a pesquisar, estudar mais, a participar de algumas reuniões para ver o que estava acontecendo. E também naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. O que ele fez? Ele escrevia cartas e enviava para esses vários lugares onde ele sabia que estava acontecendo esses fenômenos. E as perguntas eram as mesmas. Então ele mandava uma pergunta: o que é Deus? Vá para um lugar. Vá para o outro: o que é Deus? Vá no outro: o que é Deus? Vá no outro: o que é Deus? E as respostas vinham até ele, ele lia e comparava uma com a outra. Então as respostas eram não idênticas, mas parecidas. Então ele foi formando e de repente, aí ele já com a mediunidade dele, foi percebendo a idoneidade das respostas e ele então começou a escrever o Livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas, e nos mostrar a doutrina espírita. A doutrina espírita, então, é a nossa última revelação. Só que, pensem assim, a primeira revelação foi personificada por Moisés. A segunda revelação foi personificada por Jesus. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela foi feita por uma coletividade de espíritos que responderam as perguntas para Allan Kardec, ok? Então, a doutrina espírita vem nos dizer, ela tem 5 princípios. Nós temos estes 5 princípios aqui na doutrina espírita. Existência de Deus, né? Que a gente viu lá no início da palestra, que Deus é o nosso inteligência suprema e é a causa de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma. O que quer dizer imortalidade da alma? É o que Jesus quis nos dizer, uma vida futura. O reino dele não é aqui. Então, ele nos convidou a ir para o reino dele. E como é que nós vamos para o reino dele? Ele também nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós temos que seguir todas aquelas coisas que Jesus fez aqui na terra quando esteve. Todos os seus exemplos, toda a sua humildade, toda a paciência, toda a caridade, toda a indulgência que a gente viu hoje aqui na leitura, todo o amor, toda a caridade. Então nós temos que seguir esse caminho. Esta é a lei. A lei da evolução também é uma lei divina, de amor. Porque para nós evoluirmos, nós temos que aprender todas essas coisas, desde lá de Moisés até agora. Nós temos que ter esse entendimento. Porque
porque a gente já passou por tudo isso. E se a gente não aprender agora, um pouquinho, a gente vai voltar e fazer tudo de novo. Então é bom a gente aprender. Não precisa aprender tudo, mas aprende um pouquinho. Para na próxima aprender menos. Ou aprender outra coisa. Outro princípio. Comunicabilidade dos espíritos. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos conversam. Sabiam disso? Nós estamos conversando? Eu, pelo menos, estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Eu sou espírito. E vocês também. Então a gente conversa. Certo? E quando os espíritos superiores querem conversar com a gente também ouve. E quando aqueles membros superiores, quando a gente está lá, naquela amargura, naquele rancor, naquela raiva, aqueles outros menos bonzinhos, aqueles inferiores, também conversam com a gente. Então a gente tem que prestar atenção no caminho, né? Que a gente tem o livre-arbítrio. Sempre vai se apresentar dois caminhos, o do bem e o do mal. Daí a gente segue aquele que a gente está mais sintonizado. Então os espíritos comunicam, né? Porque nós somos espíritos. Dentro da carne aqui, nós somos espíritos. Pluralidade das existências. Pluralidade das existências quer dizer o quê? Nós temos uma vida. Agora, existências, eu já tive, eu acho que umas 500 mil. Porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Eu não consigo ouvir dizer que eu sou a primeira encarnação agora, reencarnação. Não. Já tive muitas. E talvez tenha muitas ainda. É certo? Segundo a professora lá, nós vamos voltaremos muitas vezes. Tá? Então, a pluralidade das existências é essa. Nós temos uma vida, nós somos um eternamente. Só que nós vamos e voltamos. Vamos e voltamos. Vamos e voltamos quantas vezes for necessário. Até que a gente aprenda a ser gente, como a minha mãe dizia. Aprende a ser gente. É assim. E a última evolução, que é o que a gente está falando. Porque a gente olha lá no tempo de Moisés. Como é que nós éramos, né? E a gente ainda diz assim, mas ainda tem violência, ainda tem roubo, ainda tem estupro, ainda tem guerras, ainda tem ganância, ainda tem egoísmo, ainda tem orgulho, e tu está dizendo que melhorou? Melhorou. Mas vai melhorar mais. Vai melhorar mais. Continue vindo aqui, continue estudando, continue orando, continue amando a qualquer um, amigo e inimigo. Pois é só assim que nós vamos evoluir. É através do amor e da caridade. E isso foi feito desde lá de Moisés. Porque ele fez uma caridade, ele não fez? Ele atravessou todo aquele povo por 40 anos. Mesmo ele sendo severo, rude, fazendo aquela lei de olho por olho, dente por dente, ele foi caridoso. Depois veio Jesus, mais amor ainda, nos abraçou desde sempre, desde o início, nas horas mais ruins, nas horas mais felizes, ele está sempre com a gente, não nos abandona. E nós, então, não temos que nos abandonar, igual lá o filho pródigo. Só que o filho pródigo teve a humildade de se arrepender. E é isso. A gente pode se arrepender. E é lindo, é maravilhoso.
Que Deus continue com todos nós e que Jesus abrace a cada um. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. Sim.